Na aula de hoje a gente vai estudar sobre o ser humano e os estímulos do ambiente. Para começar, a gente tem que entender o seguinte: as informações elas são captadas por meio de determinadas células especializadas do nosso corpo, tá? Na percepção desses estímulos. São as chamadas células receptoras. Os órgãos que apresentam grande quantidade dessas células são chamados de órgãos sensoriais. O que vai acontecer? Os estímulos, como a luz, certo? Ondas sonoras, calor e substâncias químicas provocam reações nessas células receptoras. O que vai acontecer? Essas células, elas apresentam especializações que possibilitam a transformação de estímulos em impulsos nervosos, os quais são transmitidos por meio de nervos, a parte central do sistema nervoso, onde são interpretados. Então, por meio dos sentidos, o nosso corpo ele pode perceber tudo que nos rodeia. De acordo com as sensações, decide o que lhes assegura a sobrevivência e a integração com o meio ambiente. Então, o que acontece? O estímulo, na verdade, ele é captado pelas células receptoras. Isso é transformado em impulso nervoso que vai até o sistema nervoso central, onde ocorre a interpretação na forma de sensações. Então, nós temos aqui áreas, né, que são responsáveis pela determinação dessas sensações, tá? Então, por que isso é importante? Qual é a função? Na verdade, tanto o tato, gustação, o paladar, o olfato, eles vão propiciar o nosso relacionamento com o ambiente, certo? Por exemplo, no caso da visão, tá? No caso da visão, como é que vai acontecer? Até para ler esse texto, gente, é necessário que você enxergue as letras representadas e interprete a organização delas. Além da leitura desse texto, a visão também nos permite observar o que está ao nosso redor, interagir com o ambiente, perceber situações de emergência ou de perigo, entre outras importância. Na verdade, os olhos são os órgãos sensoriais relacionados à visão, pois apresentam células receptoras capazes de perceber os estímulos luminosos do ambiente. Então, para entender como os olhos auxiliam a nossa recepção, a nossa percepção, aliás, da luz do ambiente, precisamos primeiro conhecer a estrutura desses órgãos. Então, observem aí o desenho do olho humano. Então, ele tem na sua constituição a esclera, que é a parte branca do olho, a coroide, que é a membrana interna, ela é rica em vaso sanguíneo, forma a íris também. A íris é a parte colorida do olho, ela tem um orifício central, que é a pupila, né? A íris aumenta e diminui de tamanho. Aí nós temos a retina, que detecta os raios luminosos, há também sinais nervosos e formam as imagens. E nós temos o cristalino, que é a nossa lente, né? Ela é biconvexa e orienta a passagem dos raios até a retina. Tá? E nós temos o homovítrio, que ele é gelatinoso, e o humor aquoso, que na verdade é um líquido que ele fica entre a córnea e a íris, certo? Bom, nós temos também algumas estruturas de proteção. Nós temos os cílios, que dificultam a entrada de partículas como poeira. Nós temos também os supercílios, também chamados de sobrancelhas, e impedem que o suor, quando escorre no rosto, entre nos olhos. E nós temos também as pálpebras, que dificultam a entrada dos objetos nos olhos e ajudam a protegê-los da luz excessiva. Além disso, quando piscamos, as pálpebras elas espalham lágrimas sobre os olhos, lubrificando-os. Alguns defeitos que a visão apresenta, né? Então, muitas pessoas elas não conseguem enxergar com nitidez por causa de defeitos da visão, como miopia, hipermetropia, né? Alguns problemas de inflamação, como a conjuntivite. Então, nós temos aí, a imagem aí, ela mostra como as pessoas com esses defeitos enxergam, né? Ou como é que acontece a formação da imagem dentro do globo ocular. Um outro problema de visão é a catarata, né? Uma patologia dos olhos que consiste na opacidade parcial ou total do cristalino, certo? E nós temos problemas de visão também, que é a inflamação da conjuntiva, né?
Na verdade, ela é uma membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras, certo? Bom, agora nós vamos para os estímulos sonoros. Então, como é que a gente percebe isso? Eu não sei se vocês já perceberam que estamos cercados de sons, né? Pare um instante e fique em silêncio e ouça os sons ao seu redor. Que som você conseguiu identificar? Não, os sons estão presentes em diferentes situações do nosso dia a dia. Seja numa música preferida, seja na buzina de um carro. Gente, até para produzir essa aula, tá complicado, porque os sons, eles vêm de todos os lados. É uma porta que abre, é um cachorro que late. Então, nós estamos rodeados de som, né? Então, quem é o órgão responsável pela captação dessas ondas sonoras? Então, na verdade, pessoal, as ondas sonoras, elas podem se deslocar pelo ar. E ao atingir os órgãos sensoriais específicos, estimulam células sensoriais relacionadas à audição. Nos seres humanos, por exemplo, o órgão que apresenta células receptoras sensíveis às ondas sonoras é a orelha. Então, observando aí a figura, a gente vai ver que a orelha ela é dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Dessas três partes, eu vou destacar a orelha interna, porque além da função de audição, ela também tem uma função essencial para mantermos o equilíbrio do corpo. Por que que isso acontece? Graças aos ductos semicirculares, que são ductos que estão na orelha interna, como vocês podem observar aí, tá? Esses ductos, eles relacionam-se com a movimentação da cabeça, principalmente com os movimentos de rotação. Quando rodamos muito, assim que paramos, o líquido presente nos canais semicirculares continua a se deslocar e estimular as células pilosas. Por isso temos a sensação de tontura, tá? Bom, agora nós temos aí também na orelha média, a gente tem a presença de três ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, que é a bigorna, martelo e o estribo, certo? Bom, agora a gente vai falar do paladar. Quando a gente fala de paladar, a gente vai falar dos gostos dos alimentos, né? Na verdade, o gosto dos alimentos é um resultado de uma mistura de substâncias químicas que são percebidas por receptores sensoriais presentes na língua, tá? O paladar ele influencia a escolha dos alimentos e contribui para identificar alimentos estragados que possam prejudicar a saúde, tá? Se a gente observar a superfície da língua, a gente vai perceber que ela é levemente rugosa, certo? E que essa característica se deve à existência de pequenas elevações, denominadas de papila. Essas estruturas, elas apresentam caulículos gustatórios, nos quais se encontram os receptores gustatórios que auxiliam na percepção do gosto. E os seres humanos, eles são capazes de distinguir sensações básicas, né, de gosto, como o ácido, o amargo, o doce. Nós temos também a memória gustativa, mesmo sem enxergarmos, ao colocarmos um alimento na boca, conseguimos associar o sabor da imagem ao alimento, certo? Bom, agora a gente vai ao nariz e a percepção dos odores, né? Então, substâncias químicas dissolvidas no ar que inspiramos, elas são percebidas por meio de receptores sensoriais presentes no nariz. Embora o olfato de outros animais, como o cão, seja mais aguçado do que o do ser humano, para nós esse sentido é importante, pois nos auxilia a identificar substâncias que possam causar danos à nossa saúde, antes mesmo de termos contato com ela. Então, o que que nós temos aí? Nós temos aí as células receptoras, essas células receptoras que a gente está vendo aí em destaque, tá? Que são células sensoriais olfativas. Elas estão presentes na porção superior da cavidade nasal. Nessa cavidade ocorre a produção de muco que umedece a região e dissolve as partículas de odor inaladas, tá? As células receptoras olfatórias, elas ficam em contato com esse muco e quando as substâncias químicas dissolvidas nelas se ligam às células receptoras,
Ela gera um impulso nervoso que é encaminhado aos nervos olfatórios e ao bulbo olfatório. Os impulsos nervosos seguem para outras áreas do encéfalo, onde os cheiros são identificados e interpretados, tá certo? Então, nós temos, cheiro de bolo saindo do forno, gosto de odor de alimento. Então, essas situações podem ocorrer no nosso dia a dia, né? Então, isso é possível porque eles possuem substâncias químicas que estimulam os receptores presentes no nariz e na cavidade bucal. Tanto o olfato quanto o paladar nos permite identificar estímulos químicos do ambiente, o que pode inclusive ajudar a proteger o organismo. Então, enquanto degustamos o alimento, percebendo também os sabores e ao mesmo tempo sentimos o cheiro. E por final, a gente tem o tato, né, que é o órgão, na verdade, o tato é o órgão das percepções táteis, certo? E o tato é o sentido do corpo humano que nos permite sentir quando algo toca em nosso corpo, a textura e a temperatura dos objetos e até mesmo o vento ao tocar nele. Os receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, quente e frio, estão presentes na pele, no tecido conjuntivo, na verdade no tecido conjuntivo abaixo dela e as mucosas da boca e do ânus também. Algumas regiões do corpo humano apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, sendo em geral mais sensíveis a estímulos. Entre elas destacam as extremidades dos dedos, as palmas das mãos, as plantas dos pés, determinadas regiões da língua, entre outros. Então, a percepção das sensações táteis e térmicas facilitam a nossa interação com o ambiente e, na verdade, permite a identificação de situações que possam representar risco, né? Então, nós temos a estrutura da pele, né? O tato é o primeiro sentido que se desenvolve nos seres humanos, certo? E é pelo tato que sentimos as propriedades dos corpos físicos, sua dureza e textura. A pele também tem como função ser um isolante térmico, tem proteção, há um equilíbrio hídrico também e, na verdade, ela é rica em receptores sensoriais, certo? Então, áreas com maior sensibilidade, nas regiões mais sensíveis a maior quantidade de receptores táteis, certo? E aqui também nós temos o francês Louis Braille, né? Tinha deficiência visual desde os 3 anos de idade. Ainda na juventude, ele estudou em uma escola especializada no ensino de crianças e jovens com deficiência visual, né? E nessa escola, Braille conheceu um código militar desenvolvido por um oficial do exército francês chamado Charles Barbier. E esse código possibilita aos militares lerem sem precisar ver os símbolos, apenas sentindo o relevo dos sinais do papel. Em 1825, com base no Código Militar de Barbier, Louis, né, desenvolveu o sistema Braille, no qual são utilizados 6 pontos para representar diferentes letras. Ele é adotado, na verdade, em todo o mundo e possibilita que as pessoas com deficiência leiam e escrevam.